Amém, meu irmão, minha irmã. Quero te convidar nessa noite festiva, alegre, noite de ceia do Senhor também, para abrir a sua Bíblia, para nós meditarmos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a gente vai ler o verso 16 e o verso 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e a gente lê o verso 16 e o verso 17. Diz assim Paulo à igreja em Roma. Vindo páginas ainda. Aí. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai querido, que Teu Espírito Santo possa fazer uma obra nas nossas vidas, Deus. A gente reconhece nessa noite a nossa limitação, Pai. A gente reconhece que não se trata simplesmente de entendermos coisas a respeito do Senhor. Se trata de Te experimentarmos. Que hoje a gente possa experimentar o Senhor em nossa vida. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmão, irmã, o que a Igreja Batista em Quitaúna, ela quer ser? O que essa igreja, esse corpo de Cristo, ele deseja ser? Não sei se você já se fez essa pergunta, não sei se você já se perguntou o que é a Igreja Batista em Quitaúna. Eu tenho tentado dar uma resposta para isso já há alguns anos, temos tentado caminhar de modo a deixar claro para cada um que se aproxima desse ajuntamento, a deixar clara a resposta dessa questão. E o que nós pretendemos ser, o que a gente quer ser, o porquê que a gente existe como comunidade de fé, é para promover uma espiritualidade cristã. É para isso que a gente existe como igreja. A gente deseja ser uma comunidade que contribui com o crescimento espiritual daqueles que aqui participam, inclusive os pastores, principalmente nós aqui que estamos à frente, que temos essa responsabilidade, como foi falado aqui na consagração da irmã Ivanete. O que eu quero dizer com isso? Se a gente quer ser um promotor de espiritualidade cristã, isso significa que o nosso foco principal é esse. E se é esse, existem outras coisas que, embora importantes, elas não são prioridade. Elas não são prioridade. A Igreja Batista em Quitaúna, a nossa comunidade de fé, não tem como prioridade promover uma religião em sentido formal. Não é prioridade, embora seja importante alguns aspectos da religião formal, institucional, não é nossa prioridade os aspectos institucionais. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? O disjuntor lá da quadra estragou. O Claudomir passou o carro bem na hora que eu percebi, falei, Claudião, estragou, meu. Pô, pastor, vou chamar o eletricista essa semana. É importante chamar eletricista para cuidar do disjuntor, da quadra, que não está acendendo na hora da celebração da noite, fica tudo um breu lá, é importante cuidar disso? Lógico que é importante. Lógico que é importante. Agora, se o pastor Claudomir virar para mim e falar, pastor, é o seguinte, ou eu chamo o eletricista para resolver durante a semana, ou eu vou visitar 15 famílias para ajudar na vida espiritual delas. Gente, se tiver que deixar esse negócio apagado aí 1 mês, 2 meses, 6 meses, para todo mundo se engajar no crescimento espiritual de um monte de gente, isso vai ser prioridade.
Não é a nossa prioridade tornar você, fazer de você uma pessoa igrejeira. Não é a nossa prioridade. É importante você vir para a igreja? Lógico que é. A gente gostaria de ter essa igreja aqui abarrotada? Lógico que gostaria. É o nosso desejo? Lógico que é. Agora, a nossa prioridade é fazer você cumprir uma agenda religiosa? Não é nossa prioridade. Se você se adentra aqui, vem aqui a primeira vez, não é a nossa prioridade fazer você mudar a sua rotina. Fazer você que não frequentava a igreja, passar a frequentar. Você que não estava em escala de trabalho, passar a estar. É importante frequentar, é importante estar em escala, é importante servir na coisa. É importante, mas não é a nossa prioridade. E eu digo até mais, não é a nossa prioridade fazer com que você entenda racionalmente a fé. É importante dar uma explicação racional sobre a nossa fé? Lógico que é importante. Muito importante. Mas não é a nossa prioridade botar você numa sala de aula, fazer você decorar textos e mais textos, versículos mais versículos, te matricular num bacharelado em teologia. Não é a nossa prioridade. Se todo mundo aqui quisesse fazer teologia, eu ficaria feliz. Seria ótimo. Como professor ainda, para mim, nossa, eu ia ficar contente. Mas não é a nossa prioridade. Porque a nossa prioridade, gente, é contribuir, é facilitar, para que o que é o mais importante possa acontecer na sua vida, na minha vida. E o que é o mais importante? É você experimentar Deus. É você viver uma experiência espiritual com Deus. O mais importante, eu vou usar um termo aqui que os irmãos já me ouviram falar, mas eu quero trazer ele à tona, quero tentar explicar. É você viver uma experiência mística. Viver uma experiência mística, não estou falando de misticismo, tá? Não estou falando de colocar copo d'água em cima da TV, orar e depois tomar, não estou falando de crendice, não estou falando disso. A experiência mística, o que é? É você, em primeira pessoa, experimentar Deus na tua vida. É você viver algo com Deus, que olha o que eu vou te dizer, hein? Que nem a Bíblia é capaz de descrever. Quando a Bíblia fala que a gente tem que nascer de novo, você lembra do Nicodemos falando com Jesus? Nicodemos entra em parafuso, né? Mas como que eu vou nascer de novo, Jesus? Você quer que eu entre de novo no ventre da minha mãe? Obviamente, Jesus está usando o quê? Uma figura metafórica. O novo nascimento para falar sobre algo que é só experimentável. Só dá para você experimentar. Não dá para você colocar em palavras a experiência espiritual. Ela é inefável. A gente é incapaz de traduzir para o português, para o inglês, para o grego, para o hebraico. O que significa a gente experimentar Deus na nossa vida? A gente nascer de novo, ou como o apóstolo Paulo diz, o velho homem morrer. Tá certo? O velho homem morrer, o que é? Eu sou o André. Cadê o velho André que eu mato ele, que ele morre, que ele vai para outro lugar e vem um novo André? Percebe como é metafórica, é uma linguagem que a gente está tentando dar conta de uma experiência espiritual. O que eu estou querendo dizer para vocês é que essa experiência espiritual, é isso que é o nosso alvo. É isso que a gente quer experimentar, é isso que a gente quer viver. A gente quer adentrar a jornada de uma busca espiritual como igreja cristã, como comunidade de Jesus. A nossa prioridade é estar nessa jornada, é isso que a gente quer. Porque sem essa experiência, a gente não consegue viver aquilo que Deus tem para a gente. Sem a gente experimentar Deus em primeira pessoa, a gente não consegue viver. Ah, mas o Paulo, ele estava na estrada de Damasco e ele viu Jesus. O Paulo viu. Você viu? Você tem que ver também. Ah, mas o Pedro sonhou que tinha um sonho e aquilo mexeu com a cabeça. Lembra dos animais impuros, dos puros que Pedro sonha? Pedro sonhou. Pedro teve a experiência. Você teve?
Eu tive. Homens e mulheres nas Escrituras experimentaram Deus. Moisés viu Deus ali na sarça ardente queimando. Moisés viu. Você viu? Eu vi. Os discípulos, os apóstolos de Jesus caminharam com o Mestre. Experimentaram coisas, viram coisas. Pedro andou sobre as águas, pelo menos um cadinho, né? Diz o texto ali, né? Ele andou, ele experimentou, eles viram. Você viu? Eu vi, nós estamos vendo, nós experimentamos, percebe? A experiência mística, a experiência espiritual, a experiência de Deus é a experiência que eu tenho que fazer. Você tem que experimentar. Não dá para eu viver por você, nem você viver por mim. E nem a gente viver a partir daquilo que os homens e mulheres da Bíblia viveram. Nós precisamos experimentar. O que essa igreja ela pretende? O que ela quer? Qual que é a prioridade? É nos ajudar a vivermos essa experiência espiritual. Porque somente quando a gente experimenta Deus, é que as coisas podem acontecer na nossa vida. É somente quando nós experimentamos em primeira pessoa, é que realmente há uma caminhada, um crescimento, um desenvolvimento espiritual na nossa vida. Nós precisamos ter isso como alvo. O convite que eu quero te fazer desde já, meu irmão e minha irmã, nessa noite linda, nessa noite de ceia, de mesa do Senhor, diante da gente, eu quero te convidar, me perdoe a palavra, tentei até procurar outra, não consegui para ficar mais adequada talvez, mas a ser mais ambicioso em relação à sua busca espiritual. Nós precisamos ser mais ambiciosos em relação à nossa busca espiritual. Porque olha o que Paulo está dizendo em Romanos para a gente, que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E ele continua, se somos filhos, olha o que teoricamente a gente é, teoricamente, espero que na realidade também, mas vamos analisar. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus. Não é forte esse negócio? Tem gente que queria ser herdeiro de um monte de gente rica por aí, né? A gente é herdeiro de Deus. O dono da terra, como eu preguei esses dias atrás. O dono do ouro e da prata, o dono de tudo, o dono do universo, quem sustenta tudo com a sua mão. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. De alguma maneira misteriosa, Paulo está dizendo que aquilo que Cristo é, nós somos co-herdeiros com Ele. Cristo é herdeiro do Pai, herdeiro de Deus, e nós também somos igualmente a Cristo herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Gente, você está entendendo o que Paulo está dizendo? Que a experiência cristã, a experiência de Deus, a experiência que nós chamamos de conversão, que nós chamamos de arrependimento, a experiência quando a gente experimenta Deus em primeira pessoa, nós somos chamados, somos levados, somos conduzidos, na verdade, a bem da verdade, não para a gente fazer coisas simplesmente mecânicas e participar de uma dinâmica religiosa, mudar o nosso status social, agora quando você preenche o censo do IBGE você fala que você é crente, antes você falava que você não é para isso. É para você participar de Deus. Nós somos movidos para vivermos uma experiência que a gente pode chamar, e muitos chamam, de cristificação. Cristificação. É Jesus, é a pessoa do Cristo, sendo você se tornando Cristo. É um negócio louco, né? Nós somos chamados para nos tornar verdadeiramente
não de maneira abstrata, mas nós somos chamados para nos tornar como Cristo é, para participar da vida de Deus, para experimentar aquilo que é divino dentro do nosso ser. Nós somos chamados para viver um tipo de experiência espiritual em que a glória de Deus é partilhada com a gente, na gente, de alguma maneira misteriosa. Em que o sagrado, o mistério de Deus passa a nos habitar. Não é isso que a gente fala, que o Espírito Santo nos habita. Essa experiência espiritual, essa cristificação, nos tornarmos como Cristo. E eu quero ser assim bem contundente, eu não estou falando de se tornar como Cristo mais ou menos. É a possibilidade de nós nos tornarmos como Cristo. Sermos de fato filhos, sermos de fato herdeiros, sermos de fato co-herdeiros com Cristo e participarmos do mistério de Deus em nós. É esse o convite. Está afim? Está afim? Gente, é muita coisa, né? Parece um negócio assim pesado. Irmão Hamilton, o que é isso aqui que Paulo está falando? Que mistério é esse? Mas esse que é o problema. A gente pensa assim, isso é muito pesado, isso aí é coisa de pastor. Ou é coisa de místico lá da antiguidade. É Francisco de Assis isso aí, é o Teresa d'Ávila, né, que teve essas coisas. É coisa, né? É o Martinho Lutero, que é um cara, né, que viu os portões do céu se abrindo diante dele. Isso é coisa de Paulo, isso é coisa do Moisés, isso é coisa... Então, eu quero dizer para a gente aqui, para mim mesmo, não, é coisa para a gente. É para a gente. É para isso que essa igreja existe. Para pessoas se transformarem em Cristo. Pessoas experimentarem Deus nelas. Pessoas viverem uma experiência espiritual tal em que a gente se une com Deus. É disso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando. E como que a gente faz isso? Como que a gente tenta encontrar um itinerário espiritual para a gente? Eu quero me arriscar a propor para vocês aqui 3 passozinhos. Primeira coisa, você tem que aceitar, meu irmão e minha irmã, nós temos que aceitar que Deus nos aceitou. Deus te aceitou. A graça de Deus é sobre a tua vida. A misericórdia de Deus nos alcançou. A salvação está disponível para a gente. Se você tiver o coração igual o da Ivanete, assim, abertinho para Jesus, Ele está ali, ó. Ou Ele já está aí, você não percebeu, talvez. Como aconteceu com os pais dela também, que eu achei fascinante o testemunho. Porque não é sobre os pais irem para a igreja. É sobre um Cristo com uma graça, com um amor, com um poder que já invadiu aquelas vidas, independente da institucionalidade, porque a experiência é mais importante que a instituição. Estão entendendo a lógica? Nós precisamos, como diz o Paul Tillich, aceitar que Deus me aceita. Ah, mas eu sou muito pecador. Deus te aceita, meu irmão. Mas eu sou muito imoral. Deus te aceita, meu irmão. Mas você não sabe o que eu faço, pastor. Deus te aceita, meu irmão. Mas meu nome está sujo no Serasa. Deus te aceita, meu irmão. Minha irmã, Deus te aceita. Porque o amor dele não tem fronteira. O amor dele não tem limite. O amor de Deus, ele é radical. O amor de Deus, ele é contundente. O amor de Deus, ele é potente. O amor de Deus é furioso. O amor de Deus, ele não consegue sossegar. Ele não consegue ficar quietinho. O amor de Deus é um tipo de amor que existe para amar, para ser distribuído. Por isso que a gente crê que Deus é triuno, porque nele mesmo ele não consegue conter o amor em uma pessoa. Tem 3 pessoas se amando eternamente entre elas. E esse amor eterno que existe para amar o outro é um amor que te ama, que me ama, que nos ama.
nos ama. Portanto, quando em Mateus 3,17, por exemplo, um dos textos que diz que quando Jesus está sendo batizado, fala que uma voz do céu foi ouvida dizendo assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Lucas 9,35 conta, né, ali do Monte da Transfiguração, que uma mesma voz saiu do céu também, dizendo: este é o meu filho escolhido, ouçam. E lá em 2 Pedro 1,17, Pedro relata, né, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Quando a gente lê esse texto, a gente não lê somente para obter a informação de que uma voz do céu falou isso sobre Jesus. Essa informação que a gente obtém pelo relato dos evangelistas, pelo relato também de Pedro aqui, ela serve para nos inspirar, para que seja saindo de Pernambuco, seja saindo de Osasco, seja saindo de onde for, de onde você estiver, em que momento você estiver, existe uma voz do céu, dizendo para você: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. Primeira coisa para a gente poder caminhar nesse itinerário espiritual, meu irmão e minha irmã, aceite que Deus te aceita. Aceite que você é aceito. Escute nessa noite, e não adianta eu ficar falando, eu me sinto um tolo, porque eu estou falando para você ouvir uma voz que eu não tenho o poder de fazer você ouvir. O que eu posso fazer na minha impotência, na minha incapacidade de dizer para você: tem uma voz gritando do céu, dizendo que você é amado de Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor e o Espírito nos inspire, para a gente ter a capacidade de discernir essa voz, que está dizendo isso para a gente hoje. Agora, nesse instante, meu irmão, minha irmã. Você é amado de Deus, teus pecados não podem te separar do amor de Deus. Suas incoerências não podem te separar do amor de Deus. Tua conta bancária não pode te separar do amor de Deus. Teu desemprego não pode te separar do amor de Deus. Teu casamento que não vai bem não pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, porque quem te ama é Ele. Não tem o que você faça para Ele parar de te amar. Não tem o que a gente possa fazer para a gente se tornar incompetente, indigno de receber. Porque no final das contas, indignos somos todos nós. Mas essa graça nos alcançou e essa voz está dizendo: Claudião, você é meu filho amado. Gi, você é minha filha amada. Aldo, te amo. Uhul. Entendeu? Deus está falando para a gente isso. Esse é o primeiro passo para a gente poder começar a caminhar rumo a essa experiência mais profunda, essa experiência mais intensa de Deus. E a segunda coisa é a seguinte: é entender, gente, que essa experiência espiritual que eu descrevi no começo, ela é possível. Ela é possível. Homens e mulheres ao longo da história testemunharam, escreveram, falaram sobre suas experiências espirituais profundas, íntimas, amorosas com Deus. E eles falaram sem falar, porque o texto que eles tentam relatar é um texto incapaz de descrever aquilo que eles experimentaram, mas eles experimentaram, pessoas experimentaram. E essa experiência, ela é democrática, porque ela é para todos. É acessível para todos. Não existe uma elite intelectual, não existe uma elite pastoral, não existe alguns escolhidos, predestinados para essa experiência espiritual. Essa experiência espiritual é possível para todos nós. É o que Deus deseja para todos nós. Como eu disse durante o período aqui de aviso, e quero reafirmar com todo amor e carinho,
Está claro para vocês que eu não estou falando, novamente, eu não estou falando de você ter experiência de falar em línguas, eu não estou falando de você ter experiência de coisas, um anjo aparecer para você, eu não estou falando desse tipo de experiência. Eu estou falando de você viver uma experiência profunda de Deus, a ponto do mistério divino adentrar a tua alma e a tua alma se misturar com Deus. Estou falando do que Paulo chama de união mística. Eu estou falando disso. E viver essa experiência espiritual é possível, e ela produz para a gente a possibilidade de vivermos uma ética, uma espiritualidade que eu chamaria de radical. O que é isso? É a possibilidade, meu irmão e minha irmã, da gente se livrar da ira, da gente se livrar da raiva que nos possui de tempos em tempos e faz a gente perder o controle das nossas palavras, perder o controle das nossas ações, faz a gente odiar sem medida alguém. É vivermos uma experiência espiritual ao ponto da gente se livrar do ressentimento. Sabe aquele que te magoou, aquele que te feriu, aquele que te bateu, que já nem existe mais talvez, já tenha ido até para algum outro lugar, para a glória, enfim. Só que você está lá preso naquela angústia. Você está mastigando, você está ruminando aquela dor. Você está ruminando aquilo que fizeram para você. Você está ruminando, sabe? Aquele teu parente que está aqui, ó, engasgado, e você não consegue tirar ele daqui. Você acorda com ele, você dorme com ele, você sonha com ele. Aquele teu chefe. Sei lá quem que é, mas o ressentimento está aí tomando conta, fez habitação em você, te possuiu, e você não consegue se livrar disso. E esse ressentimento, ele está distorcendo o teu discernimento. Você não consegue mais enxergar a realidade, porque aquilo te pegou de tal maneira que tudo é atravessado por esse ressentimento que está no meio do caminho. Aí você não consegue amar tua esposa, você não consegue amar teu esposo, porque o teu pai, porque a tua mãe, porque aquilo que aconteceu está te... Você não consegue ser um bom pai, você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue ser bom filho, você não consegue ser neto, você não consegue ser crente na igreja, você não consegue ser nada direito, você não consegue ser profissional, porque aquele ressentimento te possuiu, você está preso naquele negócio, e tudo da tua vida, tudo que está acontecendo está sendo lido, está sendo influenciado, está sendo afetado por aquilo que te possui. Viver essa experiência espiritual com Deus, meu irmão e minha irmã, é se livrar do ressentimento, é vencer isso, é arrancar isso de você, é ser livre do seu ego, que é outra palavra para a gente falar da carne que Paulo fala, é para você vencer a carne. É possível a gente vencer a raiva, vencer o ressentimento, é possível a gente vencer o ego, é possível a gente vencer a carne, é possível a gente ser livre para a gente amar sem medo de não ter o amor em troca, amar sem medo de alguém pisar no nosso calo, amar, sabe, e amar repetidamente, sabe o perdoar 70 vezes 7? É amar, ser livre para perdoar, sem ficar pensando, mas, puxa, será que eu perdoo ou não perdoo? Eu te perdoo, mas lá dentro não perdoou. Sabe aquele perdão fajuto, aquela coisa mal-menos, aquela coisa que a gente precisa ficar fazendo um exercício para a gente entender, e se a gente se convencer que de fato a gente perdoou mesmo, nem a gente sabe se perdoou. A gente dá um migué, porque a gente é crente, aprendeu na igreja que tem que perdoar, se perdoou, perdoei. Mas perdoou mesmo? Está lá, está sonhando, está pensando, está olhando para a cicatriz, né? Perdoar não é amnésia, né? Então você vê a cicatriz, mas você vê lá e você fica assim, ó, deixa eu abrir aqui um pouquinho, para doer mais. É viver, experimentar uma vida de plenitude. A Bíblia fala de uma paz que transcende o entendimento. A Bíblia fala de uma alegria, de um ser satisfeito em qualquer circunstância. Novamente digo, irmão, se alegrem, Paulo vai dizer lá em Filipenses.
alegria, satisfação, esperança. No mundo caótico, no mundo desesperançoso, no mundo que a gente é assaltado pelo pessimismo a cada segundo, de cada loucura que aparece por aí. Viver a experiência espiritual é possível e nos faz experimentarmos de fato essa esperança. Se a gente é crente, se a gente é cristão, se a gente é discípulo do Nazareno, a gente tem que ser o povo doido, que insiste e persiste em ter esperança, mesmo quando toda a esperança parece que está perdida. A gente tem que viver isso. É possível viver isso. É possível viver a partir desses parâmetros aqui. Em terceiro lugar, terceiro passo para a gente experimentar isso, é obviamente a gente aprender que a gente está lidando com algo que exige da gente paciência. Paciência. Talvez você está falando assim, o pastor hoje está muito louco. O pastor hoje está falando um negócio para a gente viver e experimentar aí, que está longe demais. Eu não sou essa pessoa, eu não estou capacitado para isso, eu não estou nem perto disso. Essa coisa, esse exercício espiritual que a gente está se propondo como igreja a fazer junto, não ao longo de uma semana. Isso aqui não é o tema da igreja do ano. Isso aqui é o tema da nossa vida. Nós passaremos, a Ivanete está aqui há 50 anos, né? A gente vai passar uns 60 anos juntos aí. Uns 70 anos juntos. Uns 90, se Deus quiser. Né? Fazendo essa jornada, essa caminhada. E a gente tem que entender que essa paciência exige da gente o quê? A gente entender que esse processo é como um esporte. Vou usar uma ilustração que eu aprendi com o Ricardo Quadros Gouveia, que nem o esporte. Você tem que começar pelo fácil. Começa pelo fácil. Pastor, mas eu tenho que amar aquele lunático que está fazendo isso com o planeta Terra? Eu tenho que amar aquele louco, eu tenho que amar aquele genocida, eu tenho que amar, sabe essas pessoas assim terríveis que a gente... Calma, irmão, é difícil amar uma pessoa dessa, é difícil você viver isso com uma pessoa. Começa, vai que nem o esporte, começa com o que é fácil. Ama aquele parente da tua casa lá que é difícil. Ama aquele irmão complicado na igreja. Ama mais teu filho e tua filha, que está fazendo você perder a paciência. Ama mais teu pai e tua mãe, que está ficando teimoso, que está acontecendo alguma situação. Ama mais quem está perto de você. Começa a fazer um exercício. Mas se coloca na jornada espiritual. Se coloca como alvo. Deus, eu quero experimentar isso que Paulo fala. Tenta ficar mais calmo nas coisas pequenas, cotidianas. Tenta não perder a calma no trânsito. Tenta desenvolver a tua espiritualidade no dia a dia em coisas simples. Aí você vai indo para coisas mais complexas, para coisas mais difíceis. E você vai caminhando, e você vai se tornando, você vai se cristificando, e Cristo vai sendo formado em você. E você vai se tornando mais manso, você vai se tornando mais humilde. O que não dá é para você falar, eu não vou fazer nada, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí você está renegando toda a nossa tradição espiritual. Aí você está deixando de lado toda a beleza, toda a potência do que significa viver com Deus, viver em Deus, viver em Cristo, viver no Espírito. Começa devagar, mas começa. Acredita que isso é viável, que isso é possível. Acredita que teve uma voz que disse para você, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Se abra para essa voz, para perceber que essa voz está dizendo, você tem que ser como Cristo nessa terra. Para de pensar pequeno, para de pensar medíocre. Se proponha a essa jornada espiritual, que como eu disse, tá? Não estou falando de 7 passos, nada, estou falando de 70 anos pela frente aí. Para a gente não chegar talvez nem perto, mas para a gente se aventurar, para a gente exercitar a nossa fé. Irmão, irmã, sejamos mais ambiciosos. Busquemos deixar com que o Espírito desperte em nós
essa centelha do divino que está aqui em cada um de nós. Que isso possa inflamar, que isso possa se tornar um fogo, e que a gente possa viver uma vida espiritual vibrante, nos tornando e sendo como Cristo, sendo dia após dia cristificados. Isso não significa que a gente vai perder a nossa personalidade, o André vai ser o André, o Aldo, o César, a Kellen, Carol, Vivian, cada um. Mas Cristo será em nós, para a gente poder ser herdeiro, co-herdeiro, filhos amados de Deus nesse mundo. Amém? Amém, amém, amém.